O fim de ano costuma ser um período de balanços, de expectativas e também de muitas emoções. E para nos ajudar a refletir sobre esse momento, nós conversamos agora com o psicólogo, escritor, colunista aqui da CBN, Rossandro Klingey, autor do quadro Refletir para Viver, que você escuta todos os dias conosco. Rossandro, seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Bom dia. Ô, Cássia, tudo bem? É uma alegria a gente estar podendo aqui nesse 1º de janeiro conversar com essa audiência qualificadíssima para a gente refletir sobre o que aconteceu. Acho que a gente está fechando um ano em que o mundo acelerou de um jeito que o coração humano ele não foi treinado para acompanhar, né? Vamos combinar, porque a gente junta aí. A inteligência artificial ganhou força, invadiu o trabalho, a escola, a criação, a rotina, e ao mesmo tempo a gente percebeu uma coisa bem desconcertante, né? A tecnologia ela pode aumentar a eficiência, mas ela não garante sentido. E mesmo que ela responda às nossas perguntas, ela não substitui a coragem de encarar as perguntas que doem, que é o que a gente procura fazer de manhã na coluna, refletir. E a gente percebe que continua a divisão política, que serve como uma espécie de febre que não baixa. A gente tem aí né, em meio a esse barulho aí, a saúde mental, ela ficou muito mais frágil, nem sempre porque as pessoas estão mais fracas, mas porque o ambiente ficou mais hostil ao silêncio, à presença, a essa complexidade que é ser humano. Aí a gente ainda tem, soma-se a isso, crise geopolítica, sensação de instabilidade constante, violência urbana, economia emocional do medo, né? Essa impressão que a gente tem é que a vida está sempre por um fio, sempre quase acontecendo, sempre pedindo uma resposta rápida. E aí, exatamente, que a psicologia faz uma pergunta, o que que o calendário não faz para a gente? O que tudo isso que eu citei aqui agora, e acho que muita gente deve estar pensando em outras coisas, enfim, o que que tudo isso impacta dentro da gente? Porque encerrar o ano e não é virar uma página, é reconhecer o que você aprendeu, o que você normalizou e não deveria ter normalizado, o que você suportou, o que você engoliu, o que você não deveria ter engolido, o que você precisa parar de carregar para não levar para o próximo ciclo e entrar nele já esgotado, porque o mundo acelerou, mas a alma, ela não é um aplicativo que atualiza automático quando vira 1º de janeiro. E tem coisa que a gente chama de informação, mas o corpo resiste como ameaça. Por isso eu queria começar nosso papo fazendo 3 perguntas simples, mas bem Hum. sinceras assim. Em 2025, o que é que deu esperança para você de verdade? O que é que te drenou em silêncio? E o que você fez para se proteger ou apenas para se anestesiar? E se o próximo ano você não tiver controle sobre ele? E olha, você não tem. Que tal a gente pelo menos buscar equilíbrio? Porque talvez a grande virada do ano não seja sobre prometer uma versão perfeita de si que esgota a gente. Talvez seja recuperar o básico, lucidez, vínculos, uma paz possível. E olha, isso é quase ato de resistência hoje em dia, né, Cássia? Sem dúvida. Nossa, Rosana, eu me identifiquei com muitos pontos que você abordou. E um deles é essa questão da gente ter essa sensação nessa época do ano de que o tempo passou rápido demais. Do ponto de vista emocional, por que que a gente sente tanta necessidade de fazer balanços quando um ano se encerra, quando o outro está começando? Existe uma pressão social para isso, muito simbólica, né? A gente faz isso num fim de semana, num fim de mês, no aniversário a gente costuma fazer isso. A gente faz isso quando vai a um velório, por exemplo. O fim do ano ele tem todos esses simbolismos, né? É a morte de um ano, o nascimento de um outro, é a ilusão da morte de um ciclo para o nascimento de outro. Embora o calendário não vá fazer essa mudança, a gente cria essa perspectiva. Todo mundo está fazendo isso, a gente recebe agendas, né, a gente, de presente, calendários, a gente compra coisas que remetem a tentar fazer uma reflexão, e às vezes o que esgota a gente é que a gente acha que uma reflexão feita de um ano inteiro, num único dia, resolve quando a vida pede para a gente fazer reflexões o tempo inteiro. A grande questão é que a gente não é treinado, ou a sociedade não cria estímulos para que a gente possa refletir. Qual é o estímulo que tem para a gente parar, pensar, refletir? Na sociedade da economia da atenção, a gente está tão drenado, tão externalizado para o mundo e as demandas do mundo, o próximo vídeo viral, a próxima discussão inútil, como das Havaianas, enfim, que a gente termina não tendo espaço para pensar sobre nós e como isso está nos impactando. Então, mesmo que as pessoas estejam disponíveis para essa reflexão, elas não
fazem essa reflexão de forma madura e voltando para o personagem central, que é a sua própria interioridade, porque isso se reflete sobre o que o mundo está demandando para você, é muito mais uma reflexão pautada por que o mundo quer que você pense ou reflita, do que sobre o que você necessita para mudar a própria vida. Eu acho que uma coisa que falta também, eu tento aplicar na minha vida e às vezes tenho dificuldade, eu acho que pode ser uma recomendação para todo mundo e que você nos convida a fazer diariamente no Refletir para Viver aqui no Jornal da CBN, é uma certa autogentileza, né? É se tratar com mais carinho, com menos cobrança, né? Você sabe que o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, tem um dos livros dele chama-se A Sociedade do Cansaço, e a tese central dele é que nós saímos do que antigamente era uma sociedade que te vigiava, que era uma tese do Michel Foucault, né? Vigiar para punir. A sociedade vigiava você, te punia. E a gente incutiu esse algoz dentro de nós. Nós somos feitores de nós mesmos, escravos de nós mesmos. E isso gera essa falta de gentileza. Mas se o mundo está tão hostil lá fora e você não é gentil consigo, quem é que vai ser? Onde é que você vai buscar recursos? Se você não entender que o calendário não muda a tua vida, mas a forma como você se trata muda a forma como você se organiza para um outro ano, você vai perceber que uma das coisas é a gentileza, que está no capítulo do que a psicologia chama de autocompaixão, né? Que muita gente acha que é uma forma de, ah, não, eu vou me tratar bem e não vou me cobrar. Não se trata disso, é você se cobrar sem se destruir. Eu posso chegar ao final do ano, por exemplo, e perceber que a minha lista requentada de vários anos que eu fiz em 2024 não bati em 2025. E talvez a hora seja de gentileza dizer assim, mas o que dessa lista é minha, minhas questões mesmo, ou o que dessa lista é o que o mundo está demandando, ou a minha comparação com alguém que eu sigo na rede social, ou com meu parente que alcançou tal meta. Talvez a grande gentileza seja, será que eu não precise somente de nem ter lista? Será que talvez o que eu precise agora é muito menos de uma nova lista, mas de carinho, tempo, cuidar de mim mesmo? Que a meta é organizar a agenda, mas a gente precisa entender que tem uma diferença entre pressa e direção, né? Se eu me trato com mais gentileza, eu consigo ter uma relação muito mais satisfatória comigo e assim ter energia para suportar o tempo que a gente está. Esse espírito do tempo, que é um conceito filosófico alemão, nesse Zeitgeist, ele está muito adoecido. E até é muito natural que a gente, às vezes, adoeça com o espírito do tempo. Mas aí a gente precisa entender, se eu não controlo todas essas dimensões que eu citei no início, geopolítica, IA e tudo que está acontecendo e está se reverberando, pelo menos que na minha interioridade, com um ato de gentileza, eu possa me tratar bem, que eu seja igual aquela música, ao menino, ao moleque, né? Que toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão, bola de meia, bola de gude, a música, que você seja pelo menos esse moleque, essa moleca dentro de você que se acolhe, não a pessoa que empurra o pé quando você já caiu. Ô Sandro, agora há pouco você citou o autor do Sociedade do Cansaço, e esse tema do cansaço é muito importante nessa época do ano, né? Porque a impressão que eu tenho é que tá todo mundo exausto. A gente não sabe mais descansar. Como descansar? E a gente desaprendeu. Porque descansar exige, por exemplo, uma coisa que a gente hoje não consegue fazer, que é desconectar. Você não consegue descansar, a gente às vezes muda digamos assim, de esforço. Ah, não, eu não estou trabalhando, mas eu estou olhando a internet, eu estou lendo um livro, eu estou vendo uma série. E isso também é um esforço cognitivo. Às vezes é preciso só de silêncio para decantar o dia, sabe? Às vezes só uma xícara de café na varanda, olhando pro horizonte, só para poder silenciar e calar. Hoje, isso para muitas pessoas é um desafio. Porque o que que acontece? Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela falou assim: "Ô Sandro, quando você fala sobre se calar e silenciar, me dá uma angústia, porque toda vez que eu calo, vem um monte de pensamento." Eu disse, claro. Como você tem se negado a refletir sobre a sua vida, quando você silencia, esses pensamentos eles pulam, mas eles pulam para pedir conversa com você, diálogo, sentido, né? Não é para que você tenha medo de você mesmo, nem é para olhar, e aí a gentileza entra nesse capítulo mais uma vez com muita importância, Cássia. Quando esses pensamentos vêm, às vezes é uma cobrança, olha, você não visitou terminou o ano, você não visitou sua avó de novo, sabe aquelas coisas que a gente tem sempre, né? Olhar e dizer assim, poxa, gente, eu tô tentando dar conta da vida, não tá sendo fácil, né? Sim, eu quero me comprometer a visitar alguém que eu amo, mas se eu me tornar um algoz de mim mesmo, eu vou ficar nesse processo de cansaço. Então, preciso aprender a silenciar. E como tudo na vida, a capacidade de silenciar
é como um músculo que eu tenho que construir. Às vezes eu não consigo 10 minutos no primeiro dia. Você vai começando devagar, você vai começando a não ficar olhando o seu celular antes de dormir, não apegar nele assim que acorda, ter momentos de desconexão do mundo para se reconectar a si, para construir recursos de enfrentamento do mundo. Rossandro, você medita? Esse é um dos meus sonhos. Eu confesso. Meditar, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, o que torna a meditação para alguém assim um pouco mais complexo. Mas eu me desconecto. Então, às vezes as pessoas dizem também isso é uma forma de meditar. Você pode, por Uhum, exemplo, ficar olhando para um ponto fixo. Eu lembro que uma vez, eu gosto muito da imagem do fogo, né? uhum. Eu coloquei a imagem de lareira com aquela crepitação do fogo. E fiquei ali na TV olhando aquela lareira, crepitando, aquele, sabe, só aquele barulho ali. E para mim funciona. Às vezes é a imagem de uma vela, né? Às vezes é olhar aqui na varanda do apartamento e ficar olhando o horizonte, o pôr do sol, por exemplo. Meditar não é necessariamente ficar sentado numa posição de lótus, né? E Isso. ficar assim fazendo não, é fazer alguma coisa que faça com que você esteja presente. A meditação ela busca, né, fazer com que você esteja nesse tempo. Uma das coisas que torna a vida das pessoas angustiantes é porque tem muita gente ou presa ao passado por muita mágoa, angústia, decepções e dores, ou presa ao futuro com muita ansiedade. E a vida, ela só se realiza agora. Eu só amo agora, eu só perdoo agora, eu só vivo agora. Só que a gente vive muito preso a esses tempos externos ou a essa demanda tecnológica. E é preciso esse processo de acalmar, silenciar, decantar a vida, né? Selecionar o que fica, o que deve ir embora a cada dia, não só no final do ano, né? E aí, muitas formas de meditar, você pode fazer prece, orar, rezar, fazer o terço, cada um tem os seus recursos. A pergunta que você deve se fazer é: quando eu estou muito mal mesmo, que recursos eu utilizo e que funcionam? Às vezes, você pode estar num momento da vida em que os recursos que você sempre utilizou não está dando resposta. É nessa hora que você busca apoio, ajuda, conversa com as pessoas, mas não fica lá preso naquele lugar sem sentido. Muito interessante isso que você disse, porque o que você contou para a gente na prática é que, embora você não faça a meditação clássica ou convencional, como as pessoas queiram chamar, você tem sim posturas meditativas na sua vida. E eu acho que Sim. é isso, cada um vai achar a sua, né? O que que é para você Uhum. esse momento de presença? Que não precisa ser sentado ali em posição de meditação, tentando estar ali naquele momento presente, mas você pode estar vivendo seu momento presente também de outras formas. E saiba você que você me ajuda a fazer isso todos os dias. Estava contando aqui para o Rossandro, fora do ar, um pouco antes da gente começar a gravar essa conversa, que todos os dias eu tenho o meu momento meditativo e tomo o meu cafezinho enquanto eu escuto no Jornal da CBN que eu estou apresentando com o Milton Jung, o Refletir para Viver com o Rossandro Klinge. A gente solta a coluna, eu escuto com atenção, presente 100% naquele momento, tomando meu cafezinho. Então, Rossandro, muito obrigada por ter trazido para o meu ano de 2025 esse momento de presença tão importante que eu sei que você levou também para os nossos ouvintes. Brigadíssima e que Ah, o seu 2026 seja incrível. eu agradeço, cara. É sempre uma alegria. Acho que você que trabalha com comunicação, o Milton, eu que trabalho com comunicação, mais como psicólogo, acho que a gente todo dia se propõe a ser um instrumento de elevação da consciência coletiva e da lucidez no mundo em que as pessoas estão num ruído tão grande, né? Que a gente possa mais um ano poder ser esse instrumento para as pessoas que estão disponíveis para escutar o contraditório sem se tornar inimigos e tentar refletir sobre a vida e pensar em como se tornar uma pessoa melhor. Rossandro Klinge, muito obrigado. O Rossandro, nosso colunista, está aqui todos os dias conosco no Refletir para Viver, psicólogo, escritor, palestrante. Obrigada, querido. Um ótimo 2026 para você. Para você também.